Louvado seja o nome do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19, aonde o nosso tema é a chave do reino. As chaves do reino para a igreja expandir, a chave do reino para o povo de Deus crescer. Nós temos a chave do reino na mão. Deus nos deu a chave do reino dele para nós que somos igreja. Por isso, na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19, a palavra de Deus, ela diz assim: todos encontraram, diga amém, aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 19 diz assim: eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Que poder! Vou repetir novamente essa palavra. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Deus, o nosso Deus poderoso, Criador do céu e da terra, Ele edifica o reino de Jesus Cristo através das nossas vidas, através das mãos humanas. Esse reino, ele é edificado, mas também não somente pelas mãos, mas também pelas vidas humanas. Pela sua vida, pela minha vida, é que o reino de Deus é edificado aqui na terra. E observe que a chave do reino de Deus é entregue para nós. Nós recebemos esta chave como embaixador do reino de Deus. Nós somos embaixadores, somos sacerdotes. A igreja é um espaço diplomático, é um espaço da embaixada do reino de Deus aqui na terra. Assim como as embaixadas representam aos seus países, assim da mesma forma a igreja de Deus é representada o reino de Deus é representado pela igreja como embaixada no reino de Deus. Por isso, esse espaço que nós temos aqui é um espaço sagrado, é um espaço guardado pela própria Constituição brasileira. Assim como você não pode invadir uma embaixada, assim como você não pode entrar numa embaixada e tirar alguém lá de dentro na marra, na mesma maneira, aqui na igreja é um espaço sagrado e representando o reino de Deus aqui na terra. Então você é um privilegiado. Enquanto você está aqui dentro, você está protegido. Enquanto você está nesse espaço, você está protegido. Mas quando você sai desse espaço, você então se torna uma pessoa comum lá fora. Assim é o diplomata. Enquanto ele está dentro da embaixada, ele está protegido. Mas a partir do momento que ele disser: eu não quero mais fazer parte dessa embaixada, eu quero me naturalizar deste país aqui, então ele sai dessa embaixada, ele não é mais parte e perde todos os privilégios que ele tinha como diplomata daquela embaixada. E assim somos nós, somos representantes de Deus aqui na terra, e aqui na terra nós estamos dentro da embaixada do reino de Deus aqui na terra. Enquanto estivermos aqui dentro, estaremos protegidos. E esta embaixada, ela é construída através das nossas mãos. E Deus, Ele edifica através das nossas vidas. O reino de Deus, então, é edificado pelo poder de Deus operando em nossas vidas através do
do Espírito Santo e das pessoas que nela compõem, cheias do Espírito Santo. Então, enquanto vocês estão aí, sentados, ouvindo a pregação, a palavra de Deus, o poder de Deus e o Espírito Santo está fluindo sobre você, está enchendo você, está tomando você. E a sua promessa é que a chave do reino dele seria entregue às nossas mãos. Então você tem a chave do reino de Deus. Diga comigo, eu tenho a chave do reino. Diga para a pessoa assim que está ao seu lado, você tem a chave do reino de Deus. Você já percebeu que você tem a chave do reino de Deus? Você já imaginou a pessoa importante que você é? Você já realmente se posicionou como um diplomata? Você já viu um diplomata por aí de qualquer jeito? Um diplomata, ele é elegante, ele dizem que tem o nariz empinado, né? Porque ele anda na elegância, porque ele sabe a postura e a posição que ele tem. Assim somos nós temos uma postura, nós somos embaixadores do reino de Deus, porque a própria palavra diz que somos sacerdotes. E a igreja, por exemplo, tomando o exemplo da igreja católica como Estado, os seus sacerdotes, eles têm passaporte especial, porque eles são sacerdotes, eles são como se fossem diplomatas do reino de Deus através da igreja católica. Porque a igreja católica, se vocês não sabem, é um Estado dentro de um outro Estado. Sabiam disso? Sabiam? É um Estado dentro do outro Estado. Alguns países não querem reconhecer, mas é decretado como um Estado. E eles são considerados como diplomatas. É tanto que quando você vê um padre viajando, uma freira, eles têm um passaporte especial. Por quê? Porque eles se posicionaram como sacerdote, como embaixada do reino de Deus, assim como a nossa igreja. Esses dias eu fiquei sabendo que o R.R. Soares, ele tinha ele tinha passaporte diplomático. Eu não sabia que ele tinha. E inclusive tentaram ou tiraram, não sei, porque disseram que era privilégio. Não é privilégio, ele é um embaixador. Ele é o embaixador do reino de Deus, ele é o diplomata do reino de Deus, então ele tem direito também a ter esse passaporte. Quando você vai pegar visto nos Estados Unidos, você pode pedir um visto religioso, que é um visto especial que você recebe. E quando você chega lá, então você pede a expansão, pede a legalização, para se você quiser permanecer e etc. E eles te dispõem essas possibilidades. Então, entendam que vocês são pessoas importantes diante de Deus, o qual Deus levantou vocês para isso. A palavra de Deus em Mateus ainda, no capítulo 18, versículo 18 e 20, o Senhor vai dizer assim, Mateus 18 e 20, ele diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade, o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo aqui vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali. Aleluia. Jesus está aqui, amém? Ele está aqui nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, Ele está conosco, Ele está aqui. Porque nós estamos reunidos no nome dEle. Nós não estamos reunidos no meu nome, no nome de ninguém. Nós estamos reunidos no nome de Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta manhã. Ele está no nosso meio. E tudo que nós pedimos nesta manhã, em cima da sua palavra, e conforme diz a sua palavra, nós iremos receber. E Ele diz, e aquilo que nós repreendemos,
Aquilo que nós proibimos em nossas vidas, aqui na terra, será proibido no céu. O que nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. Se nós repreendemos agora a espírito de enfermidade, esse espírito de enfermidade ele vai sair, em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos pedindo a mesma coisa, em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade saia, que todo espírito de pobreza saia, de miséria, de dificuldade saia, em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos pedindo, e o que ligarmos aqui na terra será ligado no céu, porque essa é a promessa. Nossos melhores esforços para avançarmos na obra de Deus, por si mesmo, não edifica nem fazem avançar o reino de Deus. Não adianta o meu esforço aqui, não adianta somente o esforço de vocês, não adianta nós mesmos fazer com a nossa força humana. Quando eu falo da nossa força humana, é que a nossa força humana ela é limitada. A força de Deus ela é poderosa. A força de Deus que nós vamos perceber, que através da força dele é que nós podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer muito através das nossas forças. É preciso o poder do reino de Deus para operar em nossas vidas. É preciso, esse poder, ele é a chave, este é a chave que Deus nos dá, é esse poder que vai ser usado, o poder para ligar e desligar, o pedir e dizer, proibir e Deus fazer, e Deus operar através da oração e da obediência. Diga comigo, através da oração e da obediência, porque é através da oração. Aprendam, igreja, aprendam, olhem, vejam e aprendam, e nunca mais esqueçam, é oração e obediência a Deus. É assim que funciona, é o segredo da chave do reino de Deus, para você colocar e rodar a chave e ela funcionar. É preciso oração e obediência. E quais são os meios que o Senhor opera através de nós? Quais são os meios que o Senhor opera? Quais são? Vamos ver. Vejamos o que diz a Escritura em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 6 ao 7. Vejamos. O que ele diz? Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz: por meio da nossa pureza, observe, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Através dessas coisas é que nós demonstramos quem somos nós, embaixadores e diplomatas. Por meio do Espírito Santo temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Versículo 7 ele diz: pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Essas são as nossas armas. Essas são as nossas armas. É isso que nós devemos utilizar na nossa vida espiritual. É viver em obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus. É viver um coração puro, de pureza, de conhecimento, de paciência. Porque nós somos muito apressadinhos, né? Somos muito apressadinhos. Tem pessoas que querem para ontem as coisas, e não é assim que funciona. Tem pessoas de 7 meses não conseguiu esperar os 9 e já vieram antes. Tem pessoas de 6 meses, de 8, não esperam os 9 meses certinho. Por quê? São apressadinhos, e dizem que o apressado come cru, né? E é o ditado mais certo que eu conheço, viu? É o apressado come cru. E eu sempre falo,
não adianta ter pressa, porque o apressado ele vai comer cru. E nós vivemos na época, nesse período da modernidade, nessa época moderna, nós vivemos um período em que nós queremos tudo self-service, queremos fast food, queremos para ontem, queremos tudo para ontem. Mas a palavra diz que devemos ter paciência e delicadeza. Essa é a característica daqueles que têm a chave do reino de Deus. A chave do reino de Deus em suas mãos. Aquele que conduz essa chave, ele precisa ter essas características. Se ele não tiver essas características, ele nunca vai conseguir abrir. Ele nunca vai conseguir usar essa chave. Ele vai estar sempre preso, porque o reino de Deus precisa ser construído. O reino de Deus vai progredindo e manifestado através da capacitação do Espírito Santo de Deus. É um processo que vai caminhando. Deve ser Deus operando em nós por meio da pureza, do conhecimento, da paciência, da delicadeza, da obediência e da verdade bíblica. A verdade bíblica é a palavra de Deus que temos que seguir. Temos que seguir esse passo. Para isso é preciso ter consciência. Precisamos ter consciência de quem nós somos, que não são só palavras, mas sobretudo em poder. Não é só a palavra, mas é o poder de Deus que está nessa palavra, que está no Espírito Santo, em plena convicção de que o poder de Deus está atuando em nossas vidas. Quando nós temos consciência, e eu já falei aqui para vocês sobre a questão da consciência no poder de Deus, que Ele está operando em nossas vidas, é muito importante nós sabermos disso. Sabemos quando Deus está presente, quando Deus está fazendo, quando Ele está operando. Observe o que diz a palavra de Deus lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz: pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder. Nós não temos anunciado somente o Evangelho aqui, a palavra de Deus, normalmente, mas nós temos utilizado isso com poder, com o Espírito Santo, e com certeza de que esta mensagem, ela é verdadeira. A mensagem que é pregada aqui é uma mensagem verdadeira, não é uma mensagem inventada, mas é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. É Ele que tem dado, é Ele que dá os versículos, é Ele que dá as palavras que vai ser falada, é Ele que estrutura todo o conteúdo. O homem, simplesmente o pregador, ele organiza as coisas que Deus dá, para eu não começar falando de tomate e acabar falando de uva. Eu tenho que começar a falar de tomate e tenho que falar para que serve o tomate. O tomate ele serve para fazer o que? Molho, para fazer salada, para fazer isso, fazer aquilo. Senão eu começo a falar de tomate, daí a pouco eu estou falando que tem a uva, ela faz o vinho, ela faz o suco, e aí você diz, mas ele começou falando de tomate e agora ele está falando de suco, de uva? Que história é essa? Por isso que o Espírito Santo, ele te dá a palavra e você organiza a palavra. Ele te dá a mensagem, conforme diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. Então, até o próprio testemunho de Paulo, do comportamento, ele mostrava para as pessoas, porque devemos ter um testemunho, um comportamento, porque na igreja é muito fácil na igreja você colocar a roupa de crente e vir para a igreja, entrar na igreja, e chega ali na igreja, a esposa dá a mão para o esposo, mas vieram quebrando o pau no caminho, no carro, né? Aí chega ali, aí pega na mão, dá beijinho na testa e entra numa boa, sorrindo, feliz. Mas quando volta novamente dentro do carro, o pau continua quebrando de novo. E quando chega em casa, continua novamente. Então, é esse tipo de coisa. Nós temos que viver uma vida verdadeira de testemunho. E o primeiro testemunho é para aquele que está ao meu lado, o que convive comigo, aquele que vive comigo, aquele que anda comigo, que está junto comigo. Esse vai me conhecer. Não adianta na igreja queremos ter uma capa de santo.
só aquela capa, só aquela estola de santo e pronto. E depois, e a vida? A vida lá fora tem que ter testemunho. Aonde eu passar, aonde eu entrar, aonde eu estiver, as pessoas têm que ver a luz de Cristo em você. Amém? Aleluia. A palavra ainda diz, tem comentário através de Léo Morris. Léo Morris foi um grande evangelista, um grande pregador, que poucos conhecem o nome deste homem. O Léo Morris, ele falou a verdade quando ele disse o seguinte: quando o evangelho é fielmente proclamado, há poder. Quando o evangelho é proclamado fielmente, há poder. Não simplesmente exortação, mas poder. A palavra de Deus, ela tem poder. Se você pegar a Bíblia e olhar ela com um olhar qualquer, você vai ver que ela é só letra. Mas quando você utiliza esta palavra, quando você aplica esta palavra, a sua vida, ela se torna poder. Vejamos o que diz as Escrituras em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 diz assim, ó: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com a linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Paulo está dizendo o que aqui para nós? Ele está dizendo para a igreja de Coríntios que não só é uma mensagem bonita. Não é você trazer uma mensagem bonita, persuasiva, que você vai persuadir as pessoas, levar as pessoas a um estado emocional eufórico de êxtase. Não! Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo para nós, não é isso, não é nada disso. Não é uma mensagem bonita, bem trabalhada, que vai firmar a tua fé. Não é isso que vai firmar a tua fé. Não é uma mensagem linda, maravilhosa, mas é o poder de Deus impregnado nesta palavra, nesta mensagem, que vai fazer a tua fé, então, ser uma fé forte. Mas é essa mensagem com esse poder de Deus, com demonstração de poder, com evidência. A palavra de Deus, essa palavra que é pregada, cada versículo que é lido aqui, ela vai e vai voltar com resultado, porque ela nunca volta vazia. Por isso, a evidência desse poder, quando você prega a palavra com poder, essa palavra, ela se manifesta na vida da pessoa. E amanhã ou depois, quando você menos esperar, essa palavra, ela está fazendo um efeito na sua vida, de forma tão sobrenatural, que quando você menos espera, essa mensagem, essa palavra, ela vem na sua cabeça, e você diz assim: puxa vida, eu já ouvi isso aqui em algum lugar. Por quê? Porque essa palavra, ela foi lançada, e o poder de Deus, ele começa a operar através dessa mensagem que foi proclamada. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele diz assim, ó: Paulo, ele vai expressar que é mais o poder permanente de Deus comunicado através do Espírito Santo. Ele quer isso. Paulo está dizendo: olha, eu quero mais o poder permanente de Deus, do Espírito Santo, o poder de Cristo Jesus. Eu quero mais esse poder. É esse poder, queridos irmãos amados, que vocês têm que buscar, que vocês têm que ter sede. Este poder, ele diz assim, ó, lá em 2 Coríntios 12, 9, ele diz assim, ó, olha só: mas ele me respondeu, isso respondendo a Paulo, mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. Aleluia! A minha graça é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Diga comigo: eu não preciso mais nada. Hoje eu não quero mais nada. Diga comigo assim: hoje eu só quero a graça de Deus. Aleluia! Oh, queridos, como é lindo vocês descobrirem isso, que você só precisa da graça de Deus. Você não precisa mais nada. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de roupa, de carro, casa, de nada. Você só precisa da graça de Deus. Se você disser assim: Senhor, eu tenho a tua graça, eu sou o homem mais rico da face da terra. Mesmo não tendo recursos para fazer aqui a construção, para levantar a frente, porque o
orçamento vai ser mais ou menos em torno de 100 mil reais. Não, eu não estou preocupado. Eu digo, Senhor, eu quero só a tua graça. Aleluia! Mais nada. A graça do Senhor, se ela estiver repousando sobre a minha vida, eu sou o homem mais feliz da face da terra. Ainda sem recurso para construir, ainda sem recurso para pagar dívidas, ainda sem recurso, sem roupas boas para vestir, ou qualquer situação, eu sou o homem mais feliz da face da terra. Porque a graça, Paulo vai dizer assim, Jesus fala para Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder, observe, prestem atenção nisso, o meu poder é mais forte quando você está fraco. O poder de Deus, ele atua muito mais quando você está fraco. Não é quando você está forte, disposto. Puxa vida, hoje que solão bonito. Olha só, hoje vamos para a igreja. Não, é nesse dia de fraqueza, de muita chuva, muito frio. Você foi dormir tarde e levantou cedo e teve que encarar um banho. E aí você olha, você está fraco. Você diz, Senhor, como é que eu vou para aquela igreja hoje, Senhor? Mas, Senhor, não dá para me ficar aqui. Aí o Senhor vem com o poder dele e aperfeiçoa e diz, vai, meu filho, porque eu estou colocando o meu poder, a minha força para você estar lá. Amém? Aleluia! Porque senão você iria dizer, é muito fácil, está um solão, está bonito, depois eu vou lá para o culto na igreja, depois vou para a churrascaria, almoço com a família, vou passear no shopping, vou para o parque, vou dar pipoca aos macacos e tal, e vou para o zoológico. É fácil, mas eu quero ver na fraqueza. Na fraqueza é que Deus fica te olhando. Deixa eu ver o que ele vai dizer agora. Aleluia. Deixa eu ver que palavras vai sair da boca dele agora. Por isso, queridos, no momento mais difícil que você estiver na sua vida, você diz, pare e diga assim, o que eu vou dizer agora a Deus? O que eu vou dizer? Pare e pense, não se precipite em murmurar, porque é nesse momento da tua fraqueza que o poder de Deus, ele vai operar em você. Por isso que ele diz, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Olha que coisa tremenda. As pessoas não gostam de dizer que estão fracas. As pessoas não gostam de falar que estão em dificuldade. As pessoas querem se mostrar forte, porque o mundo, ele ensina a você não ser fraco, a você não mostrar as suas fraquezas para o outro. O mundo ensina totalmente diferente, enquanto que Paulo aqui diz assim, não, eu me alegro, eu me gabo, eu me orgulho da minha fraqueza, eu me orgulho desse momento. E aí a palavra continua dizendo assim, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Para assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Dessa forma, o poder de Cristo vai estar te protegendo. O poder de Cristo vai te estar protegendo quando você estiver em dificuldade, quando você estiver fraco e você dizer, Senhor, eu estou fraco. Quantas vezes eu disse, Senhor, eu estou vazio, Senhor, eu estou fraco, eu não tenho força para nada, Senhor, eu não consigo nada, eu não consigo nem pensar, eu não consigo raciocinar, mas Senhor, e de repente você é tomado pelo poder diferente, que envolve o teu interior, envolve a tua mente, e você se levanta e sai como um grande guerreiro de Cristo Jesus. O que realmente almejamos é uma experiência contínua com Deus. Essas experiências contínuas você tem que buscar. É você que tem que buscar, é você que tem que entrar nesse desafio, nesse poder contínuo todos os dias da sua vida. Você tem que ter uma experiência com Cristo, você tem que buscar ao Senhor, buscar essas experiências. Para isso é preciso você ter sede. Se você não tiver sede, se você não tiver sede como eu estou agora, por exemplo, eu estou morrendo de sede agora, então eu vou beber água. Viu? Eu estava com sede, fui lá e bebi água. Quando eu estou com sede, e essa sede ela tem que continuar,
você de buscar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais. Não se contente, meu irmão, minha irmã, não se contente com uma pequena bencinha que você recebe. Não se alegre, não, diga: não, Senhor, eu quero mais. O teu poder é muito mais. Não se alegre pelo pequeno aumento de salário, não, Senhor. Eu sei que tu pode fazer muito mais. Por isso, Senhor, eu estou fraco diante de ti, porque eu não posso, mas tu pode, através do teu poder em minha vida. Aleluia. Jesus disseram que tal poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você estiver sentindo-se muito forte, eu quero deixar um alerta aqui para você. Se preocupe. Quando você estiver bem forte, quando você chegar aqui na igreja se sentindo assim: ô Senhor, eu estou bem. Como eu estou bem. Nossa, comece a se preocupar. Comece a se preocupar. Comece a se preocupar. Agora, quando você chegar aqui: poxa, Senhor, está difícil, está complicado, está pesado. E Ele vai dizer: meu poder vai se aperfeiçoar em você agora. Agora eu vou começar a fazer. Você sabe por que muitas das vezes Deus não faz na sua vida? Porque você quer fazer. O que é para Deus fazer não é para você fazer. O que é para que eu faça, eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Oração, obediência. Oração, obediência. Conhecimento, pureza. Isso é para eu fazer. O demais é com Ele, não é comigo. Eu não preciso fazer mais nada, porque as demais coisas Ele vos fará. Ele vos fará. Então a fraqueza também, ela não cria poder. Opa, agora eu dei um nó na cabeça. A fraqueza, ela não cria o poder. Sabe por quê? Mas a fraqueza, ela nos impele ainda mais para estar próximo a Deus, que é a fonte do poder espiritual. Você já viu pessoas bem fortes, gozando de tudo, querem ir na igreja? Quando é que as igrejas enchem, pessoal? Lota? Quando é que é? Quando acontece uma catástrofe, né? Todo mundo vai para a igreja. Todo mundo vai para a igreja. Mas quando está tudo normal, ninguém corre para a igreja. Eu juro para vocês, nem pelo céu nem pela terra, mas pelo que eu vou dizer, que se estivesse acontecendo uma catástrofe, hoje todo mundo estaria enfiado na igreja de manhã, chovendo, nevando, caindo gelo, estivesse do jeito que estivesse. Estaria. Por quê? Porque a fraqueza, ela impele, ela leva a pessoa para a igreja. Ela leva a pessoa a buscar Deus. Vamos supor que você está duro, sem nenhum centavo. Está chovendo, nevando muito, mas tem R$1 milhão para você ir buscar num determinado lugar. Você iria voando